Segundou, cheguei, viu, papai da TVU no ar para falar sobre muito futebol potiguar. E hoje o programa tá um pouquinho diferente, tem uma entrevista exclusiva com ele, o ex-treinador do América, Gerson Guzmão. Mas antes, quero falar com quem tá comigo hoje na bancada, Dan Medeiros. Muito boa noite. Boa noite, Marcos. Diego Bertolini, sempre um prazer, viu? Boa noite, Marcos, Duda, e você que nos acompanha. Vamos começar falando logo com ele, Gerson Guzmão, que teve aí uma passagem curta pela equipe da América e bateu na trave antes de ser eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro. E começar falando, Gerson Guzmão, com você sobre a não renovação. Se para você foi uma surpresa não ficar no América para 2026. Bom, boa noite a todos. Realmente, não digo um baque, mas para mim foi uma surpresa, né? Até porque já estava com conversas muito adiantadas e falando sobre vários aspectos, enfim, sobre planejamento para o próximo ano, sobre formatação de elenco. Então, algumas conversas que encaminhavam a uma renovação. Diante disso, até alguns convites eu recebi enquanto estive no América e acabei recusando todos, né? Para justamente seguir no trabalho, seguir uma continuidade. Então foi uma surpresa sim, né? Mas não chega a ser um baque. Eu acho que isso faz parte do futebol, né? Uma equipe gigante como o América tem muitas frentes, né? Em termos de direção, enfim, há pensamentos divergentes. Eu tenho certeza que tanto a minha não permanência como uma eventual permanência não seria unânime, né, pelo número de pessoas que hoje eles estão à frente do América, não é uma pessoa só que decide. Então isso faz parte do futebol, né? Sim, gostaria de poder iniciar um projeto do zero, né? Formar um elenco com aquilo que eu penso em termos de perfil de atleta para a divisão, enfim, e ter uma continuidade. Mas faz parte, a gente sabe que o futebol é assim. Só tenho a agradecer o América pela oportunidade de estar à frente de um clube gigantesco, com uma torcida apaixonada como é o América. Infelizmente, né, o resultado final não foi o que nós esperávamos, não veio o acesso, mas fiquei muito, muito honrado de ter trabalhado à frente de uma equipe como a América. Na última quinta-feira, Gerson, o América convocou uma coletiva de imprensa e o Vitor Arteiro falou que ele mudaria algo nesse passado da equipe americana no jogo contra o Imperatriz. Eu queria saber de você, tem algum arrependimento? Mudaria algo nesses 8 jogos na frente da equipe do América? Não, acho que depois que as coisas acontecem, é muito relativo você falar em alguma mudança, né? Lógico que como treinador a gente sempre avalia, e isso não só eu, como todo profissional faz, a gente avalia as nossas partidas, aquilo que a gente entendeu que funcionou como proposta de jogo, como estratégia, aquilo que não funcionou, né? Avalia todas as circunstâncias do jogo, enfim, se tudo aquilo que foi planejado foi executado dentro do campo ou tentado, né, sido colocado em prática. Não tem nada assim de relevante que eu faria diferente, né? Todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, todo o meu esforço e minha entrega diária foi 100% para o América. Desde o primeiro momento que eu cheguei aí, eu falei que meu objetivo e eu tinha aceitado o convite para subir o América, para levar o América à Série C, e a gente chegou muito perto disso, né? Mesmo como você falou, em apenas 8 jogos, mas foram todos jogos decisivos, né? Eu não estive à frente do América em nenhuma partida só para cumprir tabela, no início de competição, quando as outras equipes ainda estavam desorganizadas, né? Não estavam num nível bom, né? Nossos jogos foram todos decisivos contra equipes ainda na primeira fase, 13 Horizonte buscando classificação, e depois contra Juazeirense, Imperatriz e Santa Cruz valendo classificação na próxima fase, e o último contra Santa Cruz valendo acesso. Então todos jogos decisivos, todos jogos tensos, né? Jogos importantíssimos e que com uma responsabilidade muito grande. Então não vejo que nada que eu pudesse ter feito de diferente. É lógico que a gente sempre analisa as circunstâncias do jogo, mas isso é relativo, né? Uma
uma situação diferente no início de uma partida poderia mudar todo o contexto para os dois lados, a favor ou contra. Então, não tenho nenhuma ocasião, nenhum lance especial assim que eu teria feito alguma coisa diferente, não. Duda, sua pergunta. Boa noite, professor. O senhor acredita que se tivesse chegado nessa equipe do América de 2025 mais cedo, a história do Alvirrubro, o final do Alvirrubro na temporada teria sido diferente? Não, acho que depois que as coisas acontecem é muito relativo você falar em alguma mudança, né? É lógico que como treinador a gente sempre avalia, e isso não só eu, como todo profissional faz, a gente avalia as nossas partidas, aquilo que a gente entendeu que funcionou como proposta de jogo, como estratégia, aquilo que não funcionou, né? Avalia todas as circunstâncias do jogo, enfim, se tudo aquilo que foi planejado foi executado dentro do campo ou tentado, né, sido colocado em prática. Não tem nada assim de relevante que eu faria diferente, né? Todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, todo o meu esforço e minha entrega diária foi 100% para o América. Desde o primeiro momento que eu cheguei aí, eu falei que meu objetivo e eu tinha aceitado o convite para subir o América, para levar o América à Série C, e a gente chegou muito perto disso, né? Mesmo como você falou, em apenas 8 jogos, mas foram todos jogos decisivos, né? Eu não estive à frente do América em nenhuma partida só para cumprir tabela, no início de competição, quando as outras equipes ainda estavam desorganizadas, né? Não estavam num nível bom, né? Nossos jogos foram todos decisivos contra equipes ainda na primeira fase, 13 Horizonte buscando classificação, e depois contra Juazeirense, Imperatriz e Santa Cruz valendo classificação na próxima fase, e o último contra Santa Cruz valendo acesso. Então todos jogos decisivos, todos jogos tensos, né? Jogos importantíssimos e que com uma responsabilidade muito grande. Então não vejo que nada que eu pudesse ter feito de diferente. É lógico que a gente sempre analisa as circunstâncias do jogo, mas isso é relativo, né? Uma situação diferente no início de uma partida poderia mudar todo o contexto para os dois lados, a favor ou contra. Então, não tenho nenhuma ocasião, nenhum lance especial assim que eu teria feito alguma coisa diferente, não. Boa noite, professor. Eu queria saber qual o peso dessa eliminação do América e também como que você enxerga essa mudança de clubes na Série D de 64 para 96 times. Primeiro que eu não tenho dúvida que o América vai sair da Série D já, se não for nesse próximo ano. Vai ser muito em breve, porque está preparado, está estruturado para isso, merece isso, tem uma torcida que dispensa comentários e merecia estar em divisões muito maiores, como já esteve, mas é um processo, né? Infelizmente não conseguimos esse ano. Eu gostaria muito de fazer parte desse cenário positivo, que não aconteceu, mas não tenho dúvida que o América logo vai conseguir o acesso e vai voltar às divisões que sempre mereceu estar. Quanto ao aumento de números participantes, eu acho que na verdade deveria ser criada uma Série E, eu acho que seria mais justo. Mas também entendo que alguns clubes que chegam muito próximo do acesso na Série D, eles mereciam, no mínimo, ter uma condição no ano seguinte de poder disputá-la novamente, né? Eu acho que a Série D, o modelo que ela é hoje, ela é muito injusta. Aquelas equipes que chegam muito próximos do acesso e não conseguem o acesso, se elas não tiverem calendário para o outro ano, elas vão ficar sem a Série D, né? Eu acho que teria que realmente rever isso, né? Teria que, pelo menos aquelas equipes que chegaram próximo ali entre as 8, do 5º ao 8º lugar, ou até do 5º ao 16º, deveriam ter, por justiça, uma vaga assegurada no próximo ano. Não sei como é que pode ser feita essa composição, da onde vai sair, se aumentaria o número de clubes ou se tiraria algumas vagas de alguns estados, mas eu não acho justo uma equipe ser 5ª colocada, por exemplo, dentro de uma Série D e no ano seguinte não ter nem a Série D para disputar. Eu acho que não é aceitável isso no futebol, né, num país tamanho do Brasil, com clubes tradicionais e com clubes grandes como existem dentro da própria Série D. Em relação ao aumento de clubes,
Eu acho que deveria sim existir uma Série E, né? Seria talvez num primeiro momento mais justo para poder aumentar também o número de equipes com calendário. Eu vejo muitas equipes se estruturando e se preparando para ter futebol o ano inteiro, e não pode ser quem comanda o futebol brasileiro que prive isso, que acabe com esse pensamento, que frustre esse pensamento de diretores, enfim, de torcedores apaixonados que querem ver a sua equipe jogando em campeonatos nacionais. Então, se não der para criar uma Série E, realmente, eu acredito que uma Série D com mais clubes seria uma boa opção, mas isso tem que ser muito estudado, talvez já não para o próximo ano, mas talvez para 2027 seja a melhor maneira de conseguir pensar uma estratégia e um modelo melhor para que consiga abranger aí muitos clubes, mas também que não prejudique outros que já têm vaga garantida para o ano que vem. Então vejo sim como uma coisa que vai acontecer logo, né? Ou uma Série D com mais clubes, ou uma criação de uma nova série para poder ter a possibilidade de outros clubes que também estão se estruturando, que também têm tradição no futebol, não ficarem sem calendário. Professor, a equipe foi regular durante toda a temporada, mas o senhor chegou no momento específico em que o América tinha acabado de ter 2 empates por 0-0. Eu quero saber, como você encontrou esse time do América? Eu encontrei um grupo com muita vontade de vencer, né? Como você falou, com 2 resultados adversos em casa, e foi uma das minhas primeiras colocações para o grupo, que uma equipe que queria buscar um acesso à Série C, ela não podia passar 2 jogos sem fazer gol em casa, né? Isso não dava para aceitar com a qualidade daquele elenco. Foi muito bem recebido, os atletas muito dedicados, comprometidos com a ideia, querendo se inteirar daquilo que eu estava propondo para eles o mais rápido possível, as ideias, os ajustes, né? Que já no primeiro jogo eu pedi algumas situações, mesmo sem treinar, e eles procuraram fazer e fizeram, né? Isso me deixou acreditando muito no trabalho, né? Com uma expectativa muito boa, porque mesmo sem treinar você deu algumas orientações, fez algumas correções, pediu alguma coisa para os atletas, e quando você vê já na primeira partida eles tentando fazer exatamente aquilo que você procurou fazer, isso deixa o treinador, o profissional que chega, muito feliz e muito entusiasmado por uma sequência, né? E o convívio foi muito bom com um grupo de atletas, era muito trabalhador, né? Nunca tivemos nenhum problema, dia a dia os treinamentos foram bons, foram dedicados, foram da maneira que tinha que ser para que a gente conseguisse o objetivo. Mas, como falei antes, infelizmente o futebol, mesmo você fazendo as coisas tudo certo, né? Fazendo tudo aquilo que você entende que é necessário, às vezes você perde um gol, às vezes você toma um gol, às vezes a bola desvia em alguém, às vezes o goleiro pega a bola em cima da linha, né? Às vezes o árbitro não vê um pênalti, não vê uma mão. Isso são coisas relativas e que estão presentes no futebol e que acabam fugindo da nossa alçada. O que a gente pode fazer é justamente isso, colocar ideias, né? E esperar que os atletas procurem fazer da melhor maneira possível, e isso aconteceu sim, né? Sou muito grato e não tenho nenhum problema de falar isso. Foi muito bem recebido, muito bem acolhido pelo grupo de atletas, por todo mundo no América, e tenho certeza que tivesse que trabalhar e buscar tudo novamente, a gente faria da melhor maneira possível. Gerson, eu queria saber como é que você enxerga a questão das SAFs, as chegadas das SAFs no futebol brasileiro e também a sua relação com a SAF do América. Para mim também era uma experiência nova, não havia trabalhado em nenhum clube como SAF, também tinha algumas interrogações de como seria, mas foi muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Eu acho que é um modelo que vai se tornar muito comum no futebol. Eu acho que o futebol precisa disso, de pessoas com investidores, pessoas que possam proporcionar as melhores condições em termos de estrutura, em termos de garantia de salário, né, para o elenco, enfim, para a comissão técnica. E a SAF do América faz isso, né? É muito bem conduzida, não teve problema nenhum de interferência. Era uma das minhas curiosidades, né? Se por esse modelo em algum momento pudesse ter alguma interferência em termos de trabalho, em termos de própria formação de elenco, de própria escalação, assim. Isso nunca aconteceu, não passou nem perto disso. A gente sempre teve uma relação muito próxima e muito
clara, né, de conversar sobre várias coisas, vários assuntos, para sempre procurar ter as melhores decisões. E vejo isso como um fator muito positivo dentro do América. Entendo que está no caminho certo, como falei antes, logo, logo vai buscar esses acessos aí que são tão esperados pelo torcedor e vai chegar às divisões acima. Gerson, obrigado pela entrevista aqui no da TVU. Sucesso para você nos próximos passos aí na carreira do futebol. E valeu, professor. Abraço a vocês aí, obrigado pela oportunidade e sempre à disposição.